Por que uma simples pergunta pode incomodar mais do que uma mentira confortável? Esta é uma questão que nos leva ao âmago da nossa própria psicologia, das nossas sociedades e da forma como construímos a nossa realidade. A mentira confortável é um refúgio. É um acordo tácito que fazemos com nós mesmos e com os outros para não perturbar a ordem, para manter a paz, ainda que seja uma paz frágil, construída sobre alicerces falsos. Ela é um cobertor quente numa noite fria, mesmo que saibamos que o frio real, o da verdade, continua lá fora, à espera. A pergunta, por outro lado, não oferece conforto. Ela é uma fresta de luz que invade um quarto escuro, revelando não só o que estava escondido, mas também a poeira que dança no ar, a desordem que nos habituamos a ignorar. Ela não chega com respostas. Chega com um convite à jornada, uma jornada que pode ser desconfortável, árdua e, por vezes, solitária. Questionar ameaça certezas. E o ser humano é uma criatura que anseia por certezas. O nosso cérebro evoluiu para criar padrões, para encontrar atalhos cognitivos que nos permitam navegar pelo mundo com o mínimo de gasto energético. A certeza é o mapa que nos diz que o caminho é seguro, que o chão sob os nossos pés é firme. Ela nos dá uma sensação de controlo sobre um universo que, na sua essência, é caótico e imprevisível. Construímos as nossas vidas, as nossas identidades, as nossas relações sobre um conjunto de certezas. Eu sou este tipo de pessoa. O mundo funciona desta maneira, isto é certo e aquilo é errado. Estas certezas formam a arquitetura da nossa mente, as paredes da nossa zona de conforto. E certezas dão sensação de segurança. Uma segurança que é muitas vezes uma ilusão. É a segurança da criança que fecha os olhos e acredita que, por não ver o monstro, ele desaparece. Nós, adultos, fazemos o mesmo. Agarramo-nos às nossas crenças, às nossas rotinas, às nossas narrativas familiares, não porque sejam inquestionavelmente verdadeiras, mas porque são nossas, são familiares. Elas nos protegem da vertigem do desconhecido, do medo paralisante de estarmos errados. A incerteza, por outro lado, exige vulnerabilidade. Exige que admitamos que não temos todas as respostas, que o nosso mapa pode estar desatualizado, que o chão pode não ser tão firme quanto pensávamos. E essa vulnerabilidade é assustadora. Quando alguém questiona, não ataca a pessoa, atira luz sobre estruturas internas frágeis. Imagine que a sua identidade é uma casa que você construiu ao longo de anos. Cada crença é um tijolo, cada certeza é uma viga de sustentação. Você decora essa casa, sente-se seguro dentro dela. Uma pergunta incisiva não é uma marreta que tenta derrubar a parede. É mais subtil. É como um perito em estruturas que aponta para uma viga e diz: "Tenha certeza de que isto aguenta o peso?" O problema não é a pergunta. O problema é que, no fundo, talvez você já suspeitasse que aquela viga estava rachada. A pergunta apenas verbaliza o medo latente, força-o a olhar para a fragilidade que você se esforçava por ignorar. O foco da luz não cria a falha, apenas a revela. Por isso, gera defesa. A reação imediata não é de curiosidade, mas de proteção. O sistema imunitário do nosso ego é ativado. Entram em cena os mecanismos de defesa. A negação, isso não é verdade. A projeção, você é que está a tentar confundir-me. A racionalização, há boas razões para eu acreditar nisto, mesmo que não as consiga explicar agora. Ou o ataque direto ao mensageiro. Quem é você para me questionar? Esta reação defensiva é um sinal. É o alarme de incêndio da psique, indicando que uma crença central, uma parte da nossa identidade, se sentiu ameaçada. É um ato reflexo
quase instintivo, para proteger a integridade daquela casa que construímos, mesmo que isso signifique ignorar o som das vigas a estalar. Questionar expõe incoerências, rompe narrativas prontas e pede responsabilidade. As nossas narrativas pessoais e coletivas são repletas de simplificações e contradições que aprendemos a não ver. A pergunta funciona como um espelho que nos obriga a encarar essas dissonâncias cognitivas. Se acreditamos em A e também em B, mas A e B são mutuamente exclusivos, vivemos numa incoerência. A pergunta como pode acreditar em ambos ao mesmo tempo força-nos a sair da complacência. E ao romper a narrativa, ela transfere o ónus. Já não podemos simplesmente repetir o que nos foi dito. Somos chamados a justificar, a argumentar, a pensar por nós mesmos. E isso é assumir responsabilidade pelo nosso próprio pensamento. É um trabalho intelectual e emocional exigente. É mais fácil rejeitar a pergunta do que revisar a própria visão. Revisar a própria visão é um processo de desconstrução e reconstrução. É admitir que estivemos errados, talvez por muito tempo. É reavaliar decisões passadas, conversas, relações, tudo à luz de uma nova perspectiva. É um processo de luto pela certeza perdida. Rejeitar a pergunta, por outro lado, é um ato simples e imediato. É fechar a porta na cara do mensageiro. Permite-nos permanecer na nossa casa familiar, mesmo que as paredes estejam a ficar tortas e o teto ameace ruir. É a escolha pela inércia, pelo caminho de menor resistência. Mas esta facilidade tem um custo: a estagnação. Ao rejeitar a pergunta, abdicamos da oportunidade de crescer, de aprender, de evoluir para uma versão mais autêntica e consciente de nós mesmos. O ego prefere estabilidade à verdade. O ego, essa construção do eu que nos acompanha, não está primordialmente interessado na verdade objetiva. A sua principal função é a autopreservação. Ele busca consistência e validação. A verdade pode ser desestabilizadora. Pode revelar que não somos tão inteligentes, bons ou corretos como gostamos de pensar. A estabilidade, mesmo que baseada numa falsidade, mantém a autoimagem intacta. O ego é como um político em campanha permanente, sempre a gerir a sua imagem pública e interna. Uma pergunta que desafia uma crença nuclear é como um jornalista que descobre um escândalo. A primeira reação do político não é admitir a verdade, mas sim controlar a narrativa, minimizar os danos, garantir a sua sobrevivência política. O nosso ego funciona da mesma forma. A verdade é secundária face à necessidade de manter a sua posição de poder. Sistemas de poder, ideologias e crenças rígidas sempre temeram quem pergunta. O que se aplica ao ego individual aplica-se em escala macro aos sistemas coletivos. Qualquer estrutura que dependa de obediência cega e conformidade para se manter, seja ela um regime político autoritário, um dogma religioso inflexível ou uma ideologia corporativa tóxica, vê o questionamento como uma ameaça existencial. A pergunta é a semente da dissidência. O porquê é a palavra mais perigosa para quem exige o porque sim. Figuras históricas como Sócrates, Galileu ou Martin Luther não foram perseguidos por cometerem crimes, mas por fazerem as perguntas erradas no momento errado, desafiando as certezas estabelecidas pelas autoridades do seu tempo. Eles sabiam que o poder de um sistema rígido não reside na sua verdade, mas na sua capacidade de suprimir o questionamento. Porque perguntas não obedecem. Uma ordem exige submissão. Uma afirmação exige aceitação. Uma pergunta, no entanto, exige reflexão. Ela não se curva perante a autoridade. Pelo contrário, ela convoca a autoridade a justificar-se. A pergunta é inerentemente democrática.
Ela pressupõe que o questionador tem o direito de entender, de participar, de não aceitar passivamente. Ela subverte hierarquias. Numa sala onde todos concordam com uma ideia, a única pessoa que pergunta "Mas já consideramos a alternativa?" quebra o consenso e reconfigura a dinâmica do poder. Ela transfere o foco da afirmação para a sua fundação. E muitas vezes essa fundação é mais frágil do que parece. A pergunta é um ato de insubordinação intelectual. Elas abrem espaço. Onde antes havia um muro de certezas, uma pergunta cria uma fenda. Onde havia um caminho único e linear, a pergunta abre uma bifurcação, um novo trilho a ser explorado. Ela cria espaço para a dúvida, para a nuance, para a complexidade. Num diálogo, uma boa pergunta pode transformar um monólogo em uma conversa, abrindo espaço para que a outra pessoa se revele de uma forma inesperada. Na nossa própria mente, uma pergunta abre espaço para o autoquestionamento, para a introspeção. É um convite para sair da sala fechada das nossas próprias conclusões e respirar o ar fresco de novas possibilidades. A pergunta não preenche o vazio com uma resposta. Ela cria o vazio fértil onde novas ideias podem germinar. Questionar não é destruir, é amadurecer. Na nossa cultura, por vezes, associamos o questionamento à rebeldia adolescente, a um desejo de chocar ou de destruir por destruir. Mas o questionamento genuíno é o oposto disso. Não é um ato de demolição, mas de renovação. É como podar uma árvore. Cortamos os ramos secos e doentes não para matar a árvore, mas para que ela possa crescer mais forte e saudável, para que a sua energia se concentre nos ramos que dão fruto. Amadurecer é precisamente isso. A capacidade de examinar as nossas próprias crenças, de descartar aquelas que já não nos servem e de fortalecer aquelas que resistem ao escrutínio. É um ato de cuidado, de curadoria do nosso próprio jardim interior. Só quem se sente ameaçado pela dúvida confunde pergunta com ataque. A forma como reagimos a uma pergunta diz mais sobre nós do que sobre quem pergunta. Se a nossa identidade está solidamente ancorada, não numa rigidez frágil, mas numa flexibilidade resiliente, uma pergunta não é um ataque, é um presente. É uma oportunidade de refinar o nosso pensamento, de aprender algo novo, de ver o mundo através de outros olhos. A pessoa segura de si não teme a dúvida. Ela acolhe-a como uma parceira no caminho da sabedoria. A confusão entre pergunta e ataque é o sintoma de uma insegurança profunda, de um medo de que o nosso castelo de cartas se desmorone ao primeiro sopro de vento. A verdadeira força não está em ter todas as respostas, mas em não ter medo de nenhuma pergunta. A consciência cresce quando a pergunta é bem-vinda. O crescimento, seja ele intelectual, emocional ou espiritual, não acontece na zona de conforto. Acontece na fronteira, no limite do nosso conhecimento onde a pergunta reside. Acolher a pergunta é um ato de coragem e de humildade. É dizer ao universo: estou aberto, estou disposto a aprender, estou disposto a mudar. Cada pergunta que acolhemos é como abrir uma nova janela na nossa mente, deixando entrar mais luz, mais ar, uma nova paisagem. A consciência expande-se não pela acumulação de factos, mas pela profundidade da nossa capacidade de questionar. É um processo contínuo, uma dança interminável entre o saber e o não saber. Talvez o incômodo não esteja na pergunta, mas no medo de descobrir que algumas certezas não se sustentam mais. Talvez o desconforto seja, na verdade, um sinal de crescimento iminente, um chamado da nossa própria consciência para evoluir. A pergunta é apenas o catalisador, o dedo que aponta para a porta. A decisão de atravessá-la, de enfrentar o que está do outro lado, é nossa. E do outro lado não está o vazio,
mas um eu mais íntegro, mais resiliente, mais alinhado com a complexa e maravilhosa verdade do que significa ser humano. O convite está feito. A pergunta está no ar. O que vamos fazer com ela?